Bom dia, bom dia, bom dia! E boa tarde também, né? Por que não? Pessoal, vamos começar aqui mais uma série de vídeos. Dessa vez, a gente vai começar a falar sobre a gestão de documentos e a arquivística. Bom, quando a gente olha assim, a gente pensa que é algo complicado, né? Fazer gestão é um pouco complicado. Fazer arquivística, olha só o palavrão que está surgindo aí. Mas é bem tranquilo. Vem comigo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é o que é gestão. Gestão nada mais é do que você fazer a organização, você ter um controle de alguma coisa. E quando a gente fala de documentos, a gente vai ter uma gestão dos documentos. Ou seja, a forma correta de fazer um arquivamento, de fazer um uso deste documento. Então, na gestão, o que a gente vai ter? A gente vai ter o uso correto de algo. Neste caso, de documentos. Como arquivar, qual a maneira certa de manter esse documento como um arquivo por mais tempo possível, sem desgaste. Ok? Bom, um dos elementos principais do documento é a escrita. De onde surgiu essa questão da escrita? A escrita nada mais é do que um símbolo. Símbolos servem para representar algo na vida real. No caso, a gente utiliza aqui símbolos para representar a nossa escrita. Por exemplo, números. A gente vai ter números romanos, que é aqueles tracinhos, e a gente vai ter os números arábicos, que é os números que a gente utiliza hoje. Eles representam algo, representam uma unidade. Então, o 1 vai representar a unidade de alguma coisa, o 2 vai representar duas unidades de alguma coisa. Então, aqui, a escrita ela serve para isso, para representar algo. Ok? Desde tempos primitivos a gente utiliza isso. Os primeiros escritos a gente pode datar lá da antiguidade, na Mesopotâmia ou no Antigo Egito. Tá ok? Bom, e o que é documento? Documento é toda a informação registrada independentemente do seu formato. Seja físico, seja eletrônico, seja um escrito em uma pedra, por exemplo, do que a gente estava falando do homem da antiguidade. Aqueles escritos que eles colocavam na pedra se trata de um documento. Por quê? Porque ele pode ser utilizado para estudo, para consulta, para pesquisa, que reproduz um acontecimento ou uma situação, podendo também tratar-se de um texto que apresente dados que pode ser utilizado para comprovação de alguma coisa. Um documento é uma fonte de informação, como por exemplo, um manuscrito, um livro ou uma revista e um jornal. Então, um documento aqui, ele vai registrar informações. Por isso que é importante a gente falar lá da escrita. Porque na escrita, a gente registra no documento essa escrita e pode ser revista por outras pessoas, mesmo que ela nunca tenha acesso a esse documento ou ao contexto desse documento antes. Então, uma característica muito importante para um documento é que ele traduza as informações da maneira mais clara e objetiva possível. E o que é um arquivo? Um arquivo, de onde surgiu, aliás, né? O arquivo ele surgiu, muito provavelmente, através da denominação archê, que era atribuída aos palácios dos magistrados lá na antiga Grécia. Daí evoluiu para a palavra archeion, que era o local de depósito de documentos. Hoje o que a gente utiliza é a palavra arquivo, que deriva de archivum, que era uma palavra latina que também tinha esse significado. Assim, para quem não sabe, muitas palavras latinas elas derivam do grego. Os latinos eles tinham um apreço muito grande
pela cultura grega. Então eles queriam pegar toda aquela cultura e trazer para eles, ok? Então, qual que é o conceito de gestão de documentos? A gestão de documentos nada mais é do que um conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. Posteriormente, a gente vai falar das idades dos documentos, como ele deve ser armazenado, por quanto tempo ele deve ser armazenado, porque documento ele tem prazo de validade. Muita gente não sabe, mas o nosso RG, por exemplo, ele tem um prazo de validade de 10 anos. Em alguns aeroportos, eles não aceitam a sua identidade se você ultrapassou esses 10 anos aí, desde que foi expedido o seu documento. Então, aqui na gestão de documentos, você vai ter que pensar conjunto de procedimentos. O que você precisa fazer para armazenar um documento de forma bem feita? Tem alguma... Aqui está o que eu achei na web. Olha só o Google atrapalhando a gente. Por exemplo, alguns procedimentos para a guarda de um documento deve-se evitar clips, porque eles enferrujam e estragam o documento. Se você for guardar um documento aí para 10 anos, fica complicado, tá? Outra coisa, documento não pode ter rasura. Afinal de contas, como é que você vai confiar nas informações que está ali se ele tem uma rasura, se ele tem algum rabisco? Às vezes fica bem complicado. Por exemplo, você não vai receber um cheque que tenha o valor rasurado. Afinal de contas, você pode ter adulterado ou alguém ter adulterado aquele valor, sendo que não vai ter um limite na conta lá da pessoa que tem o cheque. Ok? Quais são, então, aqui a lei que fala sobre esse arquivamento de documentos? É a Lei 8.159 de 91. O que essa lei fala? É dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivo, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento e como elemento de prova e informação. Então, o Estado, seja ele município, o poder estadual ou o poder federal, a União, eles devem fazer a gestão de documentos e proteger esses documentos. Por quê? Porque isso vai servir de pesquisa, vai servir como uma prova, vai servir como informação. Tá ok? Então, conforme essa lei, a gestão de documentos está diretamente ligado com o seu uso, utilizando técnicas arquivísticas que facilitem a localização. Também a gente vai ver mais para frente métodos que facilitem o acesso a essas informações. A gente vai ter métodos, por exemplo, alfabéticos, para você identificar e localizar um documento através de um método de busca alfabética, do A até o Z. A gente vai ter métodos de buscas numéricos, vai ter mesclado, geolocalizado. Isso tudo a gente vai explicar mais para frente. Por que isso? Porque fica mais fácil a gente identificar aonde está esse documento e assim achar ele de uma maneira mais fácil, evitando perda, evitando um trabalho desnecessário, tá ok? Então, qual que é o objetivo da gestão de documentos? Primeiro, organizar a produção, organizar a administração, gerenciar algo, manter algo e destinar esses documentos de um modo mais eficaz. Vamos colocar aqui um exemplo. Caminhoneiro. O caminhoneiro, quando ele vai
sair com a sua carga, ele precisa carregar alguns documentos. Para quê? Para que ele possa fazer o gerenciamento, ou outras pessoas, por exemplo, uma barreira de fiscalização, fazer o gerenciamento do que ele está carregando ali naquele caminhão. Então, essa destinação desse documento, ele está sendo eficiente para isso, para que a gente possa ter uma destinação eficiente daquele documento. Ou seja, a gente pode utilizar aquele documento como algo que prova alguma coisa. Ou a gente pode utilizar um documento para administrar ou para elaborar um processo produtivo, tá? Outra coisa que o documento serve para agilizar a eliminação de documentos. Aliás, para que serve a gestão de documentos? Para agilizar a eliminação de documentos que não tenham valor administrativo, fiscal, legal, histórico e ou científico. Como eu tinha falado anteriormente, a gente vai ter aqui alguns prazos para que um documento possa ser eliminado. Então, por exemplo, uma nota fiscal emitida por uma empresa, ela deve ficar armazenada por 5 anos naquela empresa. Depois disso, a gente faz a eliminação. Normalmente, essa eliminação é botar fogo mesmo, para eliminar aquele documento da face da terra, tá? Outro objetivo da gestão de documentos é assegurar o acesso à informação governamental, quando e onde se fizer necessária ao governo. Por exemplo, a nota fiscal mesmo, ela é uma forma do governo saber o quanto a empresa teve de faturamento e assim cobrar um imposto da forma mais justa possível, tá? E, por fim, a gestão de documentos serve para garantir a preservação e o acesso de documentos de caráter permanente. Quando a gente fala de caráter permanente, é aqueles documentos que vão ficar num local por prazo indeterminado, ok? Quais são as características, então, aqui dos documentos? Os documentos, primeiro, eles podem assumir características distintas quanto aos aspectos físicos e de apresentação. Por exemplo, a gente vai ter aqui um formato de arquivo pelo suporte. Então, o suporte ele diz respeito a qual material as informações estão sendo registradas. Então, ele é uma característica física daquele documento. Por exemplo, a gente vai ter documentos feitos em papéis, a gente vai ter documentos feitos em fitas magnéticas. Para quem não sabe, aí está bem novinho, antigamente a gente tinha as fitas cassetes, que a gente armazenava documentos em áudio, armazenava documentos em filmes, e os filmes de nitrato também, que eram aqueles rolos antigos que a gente via em filmes. A gente vai ter uma configuração aqui através do formato. A configuração física de um suporte de acordo com a natureza e o modo como ele foi confeccionado. Por exemplo, ele foi confeccionado num caderno, ele foi confeccionado num cartaz. A forma como ele foi confeccionado aqui dá o formato dele, ok? A gente vai ter também a configuração através de gênero. Nessa configuração aqui, a gente vai ter um signo, ou seja, como a informação está descrita naquele documento. Então, em um documento que tem um suporte de filme magnético, a gente vai ter ou um áudio ou audiovisual. A gente vai ter também aqueles negativos que armazena fotografias e etc, né? Além disso, a gente vai ter a espécie de um documento. Então, a espécie é a configuração de um documento de acordo com a disposição e a natureza deles. Então, uma espécie de um documento pode ser um boletim, pode ser uma certidão, pode ser uma declaração. Ou seja, é como ele está sendo utilizado.
Por fim, a gente vai ter aqui então o tipo, que ele assume a configuração, assume uma espécie de um documento. Então, se a gente for falar de um boletim, a gente vai ter boletim de ocorrência, vai ter boletim de frequência e rendimento escolar. A gente pode ter certidão de nascimento, pode ter certidão de óbito, pode ter relatório de atividades, relatório técnico, relatório de... Enfim, a gente pode ter várias coisas aqui, vários tipos de documentos em um tipo só, que é o exemplo do boletim, que é o exemplo da certidão, de relatório e por aí vai. Bom, então é isso, galera. A gente vai trabalhando outros temas aí com vocês. Muito obrigado. Até mais. Tchau!